Amados, amadas, que bom, amados. Eu sei que não é ainda a maneira e a forma ideal como nós gostaríamos de estar rezando, de bendizendo a Deus. Eu sei que muitos de vocês gostariam de estar aqui. E como eu quero isso? Mais uma luzinha já começa a se acender para nós. Existe uma possibilidade que a partir do dia 27, o Estado já colocou como a data para a volta das atividades religiosas, dentre elas a Santa Missa. É claro que isso tem que ser também decretado e autorizado pelo governo municipal, pela prefeitura, mas acredito que também será. E claro, o que mais nós queremos é que vocês estejam aqui também conosco, rezando junto, mais pertinho ainda, para que a gente possa então se fortalecer diante desse mal que tem tirado a nossa paz, o nosso sossego. Mas eu queria dizer, amados, que nós somos felizes porque apesar de tudo, de não estarmos aqui, mas nós temos a oportunidade de rezar em casa, rezar individualmente, rezar em família e, claro, a felicidade, mesmo não estando aqui, mas de rezar a Santa Missa de casa, tendo a motivação da Santa Missa, da Palavra de Deus, alguém que partilha, alguém que reflete contigo, para que assim tu possa então se sentir motivado, estimulado. Enfim, claro, essa palavra vai suscitando em nós a esperança, vai suscitando em nós a fé. Então é um momento realmente, é um momento que nós devemos ansiar, esperar o momento da Santa Missa, porque é o próprio Deus a nos falar para aquela família que está afetada pelo coronavírus, falar para aquele doente que está afetado pelo coronavírus, mas a todos aqueles que estão afetados, seja lá por qualquer tipo de doença física, espiritual ou mesmo psicológica. E como nós lembrávamos muito bem ontem, amados, Jesus se preocupa com os nossos problemas. Jesus se preocupa com as nossas doenças. E hoje nós vamos ver isso de maneira mais clara ainda no Santo Evangelho. Então, para dizer que Jesus está conosco, Ele se preocupa, não importa qual é a situação que você está vivendo, o seu problema. A questão que nós temos que nos apropriar é que Jesus se preocupa conosco. Por isso, eu trago vocês para esse momento, porque eu sei que aqui, ou nesse momento santo e sagrado, vocês não são acolhidos só pelo Padre Marcos, mas de modo particular vocês são acolhidos por Jesus e pela sua Santa Mãe. Por isso eu gosto de trazê-los para esse momento, as nossas famílias, os nossos doentes, as pessoas que pedem cura, que pedem libertação, as pessoas que no dia de hoje louvam e agradecem a Deus por uma graça, ou porque estão festejando ou celebrando o dom da vida que tem que ser celebrado, porque a vida é esse grande dom maravilhoso e precioso que nos foi dado por Deus. Pois bem, amados, mas aí a liturgia de hoje abre o caminho para nós, nos mostrando que realmente Deus se preocupa conosco. Mas antes eu queria dar uma palavrinha a respeito das profecias da leitura de hoje, porque também de Oséias nós precisamos ter uma certa atenção, com relação aos nossos caminhos, para que a gente realmente nunca se afaste de Deus. O que a leitura coloca? Que Israel se tornou agora uma vinha frondosa. Quer dizer, Israel não só na questão da produção, mas o próprio Israel como um todo se tornou próspera. Poderíamos até dizer, se tornou rica. E qual era a questão? A questão porque na medida que Israel se tornava rica,
ou prosperava, mas ela ia se distanciando do Senhor. Quer dizer, na medida que eles iam tendo posse das coisas, eles começavam a ser infiel ao Senhor. Eles começavam a idolatrar a outros deuses. Eles começavam a fazer altares e culto a outros deuses. Dentre eles o bezerro de ouro. Dentre eles o bezerro de ouro. E aqui, isso é muito importante para nós, amados. Creio que dentro desse contexto da pandemia, que é dolorosa, nós já falamos um pouco sobre isso ontem, nós temos que aprender nessa dor que estamos passando. Aprender, amados, para que uma vez que nós saindo dessa situação de pandemia, nós não venhamos mais cometer os mesmos erros. Isso é importante. E o que é mais importante de tudo isso é que nós compreendamos que daqui para frente nós não podemos e nem devemos viver sem Deus. Tem que crescer essa consciência. Eu não vivo sem Deus. Deus na minha vida é tudo. Deus para mim é o fundamento, o sentido e razão da minha vida. Não adianta o homem ousar e querer caminhar sem Deus. Ele vai, mas depois ele vai cair. E olha, o homem que cai sem Deus, para ele levantar, não é fácil. Para ele levantar honestamente, é muito difícil. É muito difícil. E aí, é a atenção que a gente tem que ter hoje. Porque nós criamos ídolos, idolatramos pessoas, dinheiro, objetos. Às vezes, quando nós passamos a ter isso, nós esquecemos que quem nos deu condições foi Deus. Por isso, às vezes, quando a gente olha a situação de alguém que é dolorosa, diz: oh meu Deus, por que Deus não tira esse coitadinho? Por que Deus não ajuda esse coitadinho? Porque muitos de nós coitadinhos, quando a gente passa a ter as coisas, a primeira coisa que nós tiramos da nossa vida, sabe quem é? Deus. E às vezes, para a gente não se perder, às vezes para a gente não perder a salvação, às vezes Deus prefere deixar a gente numa situação para que a gente não possa depois. Eu perco os bens materiais, mas eu não perco a vida eterna. Há pessoas que na pobreza, no sofrimento, são solidárias, são amigas, são companheiras. Mas às vezes, quando essas pessoas têm dinheiro no bolso, elas deixam de reconhecer a Deus e às vezes deixam de reconhecer a própria família. A própria família. E sobretudo nesse mundo moderno que nós vivemos, nós corremos esse risco muito grande, nós. Por quê? Porque é o mundo tecnológico, o mundo que às vezes inculca em nós que nós podemos viver sem Deus. E a pandemia também mostrou que nós podemos viver sem o shopping, podemos viver sem o carro, podemos viver até sem o celular, mas nós não vivemos sem Deus. Porque foi aonde, durante todo esse tempo, nós nos refugiamos, foi em Deus. O único que não pode faltar é Deus. E aliás, é bom que se diga que aqueles que continuam lutando, é porque a força vem de Deus. Então, amados, é um alerta que a profecia faz a nós: cuidado com a idolatria. Eu já falava ontem do cuidado que a gente tem que ter com a comercialização da fé, porque tem tanta igreja e as igrejas querendo adeptos, as igrejas não têm a preocupação de levar o evangelho, mas a preocupação é de fazer aquilo que agrada o fiel, para não perdê-lo. Então é tanta
tanta oferta que chegou a um ponto do ser humano hoje escolher o Deus que ele quer. Quer dizer, eu vou naquela igreja porque o Deus de lá é o Deus que me agrada, que faz o que eu quero. E o pior de tudo, porque essas igrejas acabam mesmo comercializando e falando o nome de Deus, usando a própria palavra. A própria palavra. Quer dizer, a palavra para favorecimento si, mas a palavra que vem agradar aquele que busca fazer as suas próprias vontades. E eu diria, amados, para concluir essa primeira parte, que se confirma que quem sabe o que é melhor para nós não somos nós, é Deus. Se confirma. Imagine se ao longo das nossas vidas, eu não diria só essa pandemia, mas ao longo das nossas vidas, se nós realmente fizéssemos a vontade de Deus, quanto sofrimento nós não evitaríamos em nossas vidas? Quanto sofrimento, quanta dor, quantas mortes não poderiam ter sido poupadas? Mas a nossa imprudência gera dor, sofrimento e morte. E é engraçado que quando acontece isso, aí nós queremos, como eu dizia ontem, culpar alguém. Quando acontece isso, a minha liberdade, os meus atos que não são pensados, com traz consequências, aí eu quero que Deus interfira. E se Deus não interferir, esse Deus não existe. Eu não gosto desse Deus, porque deixou morrer fulano, deixou morrer ciclano, não me deu aquilo que eu queria. Mas o Evangelho prova para nós que esse Deus nos ama sim. Nos ama sim. Esse Deus se preocupa conosco sim. E aí nós olhamos as atividades de Jesus. Amados, se você tiver um tempo, leia esses trechos desses últimos dias dos Evangelhos da semana. Nós vemos uma sequência de curas que Jesus vai fazendo. Ontem nós falávamos aqui da cura que ele fez àquele homem cego, aquele homem que era mudo, e agora Jesus, vendo que o povo parecia ovelha que não tem pastor, Jesus vendo que era gente demais para ele cuidar sozinho, e para mostrar que ele nos ama de verdade, sabe o que ele fez? Constitui o grupo dos 12 apóstolos. Quer dizer, esses apóstolos eram para ajudar Jesus. É tão tal que era isso mesmo, que Jesus dá para eles poder. Se nós continuamos o Evangelho lá, ele dá poder para curar, perdoar os pecados e até ressuscitar os mortos. Olha só, poder para curar a doença, perdoar pecados e até ressuscitar os mortos. Mostra que nosso Deus não é o Deus da morte, é o Deus da vida. Mostra que é um Deus que se preocupa com a pessoa do pé à cabeça. Então, desfaça nesse momento agora essa visão negativa que você tem de Deus, de achar ou de pensar que Ele não se preocupa contigo. Pelo contrário, Deus nos deu os apóstolos, Deus nos deu os discípulos, Deus nos deu a igreja para cuidar de nós, da nossa fé, para nos ajudar a nos curar tanto das doenças físicas, espirituais, psicológicas. Mas tem um outro dado que eu queria abordar, amados, porque é interessante. É bom olhar aqui o grupo dos 12. Muito interessante, porque quando nós vamos olhar o grupo dos 12, assim, olha: pescador, lavrador, cobrador de impostos, gente sabida, gente traiçoeira. Quer dizer, tinha todo tipo de gente. Mas é interessante perceber que Jesus sabia disso, viu, Rose?
mas mesmo assim Ele chamou essas pessoas. Por que é importante esse dado? É importante a gente perceber esse dado, sabe, amados? Porque Jesus chama todos nós. Alguém pode pensar assim, mas Deus não me chamou, eu estou esperando aqui. Eu pergunto, onde era que tu estava? Na hora que Deus te chamou, tu não ouviu? Estava onde, hein? Estava onde? Você que está em casa, que estou perguntando para ti, estava onde? Que Deus te chamou, passou te chamando e tu não ouviu. Estava fazendo o quê? Tu estava onde? Tá, mas Deus te chamou e Ele continua nos chamando. Agora a questão é, do que eu ando me ocupando, que não dou ouvidos ao chamado de Deus. E aí é bom te olhar que tinha os traidores, os negadores de Jesus, mas mesmo assim Jesus os chamou. Quer dizer, Jesus é tão acolhedor e misericordioso, e esses que tinham dificuldades, Jesus transformou os seus corações para que se tornassem homens de verdade. O Pedro, ignorante, negou, mas depois se tornou o chefe da igreja, com o poder de ligar céu e terra. Só quem não foi mudado e transformado foi Judas. Sabe por quê? Porque deixou o desespero tomar de conta dele, que é o que nós não podemos nesse momento jamais. Não importa a situação que tu estás agora, mas não deixe de modo nenhum, de forma nenhuma, o desespero tomar de conta de ti. Por quê, Padre? Porque nós temos Jesus, amados. Nós temos Jesus. Estamos vendo aqui Jesus mandando os discípulos, os apóstolos. Mas quando os apóstolos vão, sabe quem que vai na frente? Sabe quem é? É o próprio Jesus. Porque apóstolo, discípulo, não cura ninguém. Quem cura é Jesus. Padre, mas foi o poder dado por Jesus. Quer dizer, ninguém faz cura se não for no nome de Jesus. Ninguém faz cura. Inclusive nós lembramos de uma passagem, não é? Onde os apóstolos, quando voltam da missão, no Evangelho de Lucas: Senhor, nós vimos alguém curando em teu nome. Os discípulos com ciúme, né? Com ciúme. Aí Jesus diz assim: olha, se não são contra nós, estão a nosso favor. Quer dizer, tinha alguém curando, mas não era no seu nome, era no nome de Jesus. Portanto, amados, amadas, não é? Então, é no nome de Jesus. Podemos. O que nos resta é saber se nós temos fé para curar. No nome de Jesus. E, para fechar, tem um detalhe importante do Evangelho. Porque Jesus diz, depois de constituir o grupo e enviá-los, pedem a eles que vão primeiro à casa ou aos filhos de Israel. Esse detalhe é muito importante, amados. E diante as ovelhas que se perderam na casa de Israel. Voltamos para a profecia de Oséia. Aqueles que começaram a idolatrar, não é? Idolatrar, que esqueceram do Senhor, que foi o Senhor que os conduziu a uma terra prometida, que se perderam, vão a eles. Mas no nosso caso, a missão, sabe, começa onde é? A casa de Israel, é a nossa casinha. A gente se empolga para a missão e tem que fazer, né? A igreja precisa de missionários para ir para a África, para ir para outro lugar, mas nós não podemos esquecer de evangelizar a nossa casa, aqui na paróquia, né? Nós temos a nossa missão. Dificuldade grande. Dificuldade grande. Quando é para rezar em casa, né? Dá um som danado, uma preguiça. Mas uma reza na casa do fulano, a gente é o da frente, não é? Mas na hora de rezar um texto, esse povo não sabe rezar, não quer nada com a vida, é aquela agonia, não tem paciência, e por aí vai.
Porque é de casa, ninguém vai elogiar, ninguém vai exaltar, ninguém vai, né? Ao de fora faz uma propaganda danada, não é? Exalta, e isso não é bom. Isso não é bom, porque João Batista nos ensina. É preciso que ele cresça e eu diminua. Não é o nosso nome que nós levamos na evangelização, é o nome de Jesus. Não esqueça, evangelizador, é o nome de Jesus, não é o teu nome. Porque eu posso acabar, não é, fazendo a evangelização e na verdade o nome quer ser para conhecido, porque tu não salva, evangelizador. Tu não salva. Quem salva é Jesus. Então deixa o teu nome para trás e coloca na frente o nome de Jesus. É isso que você tem que propagar dentro da tua casa. Então, a casa, não estou dizendo que a tua casa está perdida. Não estou dizendo. Mas a nossa casa sempre precisa. Eu concluo com aquele ditado que diz assim, não é? Que pai e mãe é o último a saber do que acontece dentro de casa. Por quê? A gente costuma dizer, não é? Quando o pai e mãe vêm saber o que está acontecendo com os filhos, não é? A situação vai achar extremo. Por que acontece isso? É porque não está cuidando de casa. Não estou cuidando, então não está cuidando do jeito certo. Não é? Então eu concluo com isso e lembrando, nós temos que sair dessa pandemia melhores. E não tem como, já se comprovou por todos os lados, de todas as formas, tudo passa. Tudo acaba, essa pandemia vai acabar. Hoje eu já ouvi que nós já estamos no pico, já está começando a cair um pouco, com fé em Deus, vai passar. Mas tudo aquilo que nós acumulamos, nós percebemos que não vale nada. Não vale nada. Só quem permaneceu de pé, porque é eterno, é Deus. E é isso que nós temos que trazer para esta vida nova que Deus está nos oferecendo. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, abençoe a tua evangelização em casa, te dando força, unção como deu aos discípulos, para que tu leve a obra de Deus à frente e que essa obra passe por dentro da tua casa, da tua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.